Graça e paz do Senhor Jesus Cristo para a sua vida. Eu desejo que o Papai do Céu esteja com a sua vida, abençoando você e dando muita paz no seu coração. A nossa proposta é estudar o livro de Miqueias, o profeta Miqueias. E hoje eu quero ler e meditar com você de Miqueias capítulo 1, o verso 2 até o verso 5. E eu vou fazer a leitura junto com nós. Ouvi todos os povos, prestai atenção, ó terra, e tudo o que ela contém, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós, o Senhor desde o seu santo templo, porque eis que o Senhor sai do seu lugar e desce, e anda sobre os altos da terra. Os montes debaixo dele se derretem, e os vales se fendem, são como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam num abismo. Tudo isso por causa da transgressão de Jacó e dos seus pecados, da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Por haverem abandonado a palavra de Deus, todos os setores da nação de Israel, tanto o norte como o sul, estavam debaixo de grande crise. Havia crise no templo. Os sacerdotes não pregavam mais a palavra de Deus. As pessoas que iam em direção ao templo buscavam Deus, mas não encontravam. Havia crise entre os profetas. Os profetas profetizavam por dinheiro e mentiam para as pessoas, profetizando aquilo que eles queriam ouvir. Havia grande crise no governo, crise política, crise econômica, crise diplomática com os países, com a Síria, com a Babilônia, com o Egito, crise total. E em cima dessa crise, para essa crise, Deus dá uma palavra. E eu quero fazer a aplicação com algumas palavras nesse texto que você ouviu. O texto no verso 2 começa com a palavra ouvir. Na Bíblia, ouvir é diferente do que escutar. Não é o mesmo padrão do nosso dicionário Aurélio. A Bíblia tem um padrão exclusivo e específico dela. A palavra ouvir é quando entra no ouvido, quando entra para o coração e quando a alma absorve a palavra e a pessoa obedece a Deus. E escutar é quando entra por um ouvido e sai pelo outro e a palavra não faz nenhum efeito no coração da pessoa. Sabe aquela pessoa que frequenta templo há muito tempo, esquenta banco de igreja, está muitos e muitos anos na igreja, mas não muda de vida, não abandona vícios, não muda amigos, não tem vida de santidade, não lê a Bíblia, não ora, não busca a presença de Deus? Essa pessoa, ela não ouviu o Evangelho, ela só escutou. Então a Bíblia vai representar isso. Eu cito para você o texto de 1 Samuel, capítulo 3, quando o menino profeta Samuel ainda não conhecia Deus. E Deus tentou por 2 vezes falar com ele, mas ele achou que era o sacerdote Eli. E Eli fala para o menino: vai, deita, e quando essa voz falar com você de novo, em 1 Samuel 3, verso 10, você diz: eis que eu estou ouvindo, o teu profeta ouve. E quando Deus foi falar com Samuel, o Samuelzinho falou para Deus: fala, Deus, pois o teu servo ouve. Nós vamos ver em Tiago, o texto de Tiago, capítulo 1, verso 19. Tiago diz para a igreja que todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para se irar e tardio para falar. O texto lá em Mateus capítulo 13, o verso 9, quando Jesus encerra a parábola dos 4 solos, ele diz: todos os que têm ouvidos para ouvir, ouçam. Nós vamos para Apocalipse, o capítulo 2 e o capítulo 3, é o texto escrito para as 7 igrejas da Ásia Menor, e todos os textos terminam dizendo assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então essas pessoas aqui
não eram para escutar a palavra, mas eram para ouvir. Porque tanto tempo, tantos anos, estavam apenas escutando. Então era necessário abrir os ouvidos, abrir o coração e ouvir. Esse texto tem um endereçamento, tem um endereço aonde ele deveria chegar. Ainda no verso 2, todos os povos, pois todos os povos pertencem a Deus. Deus não é uma divindade tribal que a palavra dele é apenas para Israel ou apenas para a igreja. Todos os povos pertencem para Deus. Salmos 24, verso 1 diz que toda a terra e o que nela habita, até os povos, as pessoas, pertencem para Deus. A palavra de Deus, toda ela, é para todo o povo. O profeta Isaías, no capítulo 45, verso 23, diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Deus é Deus verdadeiro sobre todos os povos e é Deus soberano. O apóstolo Paulo pega esse mesmo texto e escreve em Romanos capítulo 14, verso 11, dizendo que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. A palavra de Deus é para todos os povos, para ricos, para pobres, para doutores, para analfabetos, para negros, para brancos, para todas as nacionalidades, para todos os povos. A palavra de Deus é para todos. E esse texto ainda diz: prestai atenção, ó terra, e tudo que nela contém. O final do verso 2 diz assim: o Senhor Deus é testemunha contra vós. A maioria das igrejas, a maioria dos crentes, gosta muito daquele texto de Paulo aos Romanos, que diz assim: se o Senhor for por nós, quem será contra nós? E claro, a resposta é: ninguém será contra nós. Mas eu quero mudar essa palavra para a gente entender de uma outra forma. E a pergunta é a seguinte: se Deus for contra nós, quem será por nós? Ninguém. Está tudo lascado. Se Deus uma vez for contra nós, não tem ninguém por nós. Ah, mas eu esqueci. Claro, a teologia dos dias de hoje é a teologia da autoajuda, de Deus nunca desiste de você. Claro, tudo é o diabo. Esquece. Essa é a teologia desse tempo. Mas a teologia da Bíblia é: se você anda contra Deus, Deus é justo e Deus vai ser contra você. E Deus estava sendo testemunha contra o povo, contra os sacerdotes, contra os juízes, contra o governo, contra a economia. E se Deus é contra alguém, quem vai ser a favor? Não tem ninguém maior que Deus que possa vencer Deus e ser a favor de alguém. E se Deus é contra alguém, a pessoa está bem lascado. É melhor se voltar para Deus, pedir perdão dos pecados, para que Deus seja a favor de nós. E Deus é a favor apenas daqueles que lhe obedecem e andam na sua presença. E Deus diz: eu sou testemunha contra vocês. E o texto continua, verso 2: o Senhor desde o seu santo templo, porque eis que o Senhor sai do seu lugar e desce e anda sobre os altos da terra. Um grande perigo é as pessoas pensarem que Deus habita só no céu. Um Deus longe, um Deus que criou tudo e deixou tudo lá. Um grande perigo é quando os evangélicos param de ter consciência da presença de Deus. Deus está em todos os lugares. Os seus olhos tudo enxergam, seus ouvidos tudo ouvem, a sua ciência, a sua onissapiência, tudo sabe. Deus não é um Deus isolado na sua estufa celestial. Ele é o Deus que anda sobre a terra. O segundo perigo muito grande que as pessoas deixam entrar dentro de si é pensar que Deus mora no templo. Deus é um Deus isolado na igreja. Então quando eu venho na igreja, eu faço rápido uma cara de humilde e uma cara de bonzinho e de generoso, porque eu vou estar na presença de Deus.
Deus não é o Deus isolado no céu e nem é um Deus que mora na igreja. Deus é Deus sobre todas as coisas, em todos os lugares. E em todo momento, o tempo todo, você está na presença de Deus. Não tem como sair diante do seu altar. Ele está em todos os lugares. E o texto diz que Deus sai do seu santo templo, sai do céu e ele anda sobre toda a terra. O verso 4 fala como as coisas se comportam diante de Deus. Os montes se derretem, tudo se desfaz. E no verso 5, há um motivo, o porquê ouvir, porque Deus é testemunha contra. Há um motivo, o porquê Deus sai do seu santo templo para pisar na terra e derreter tudo, por causa da transgressão, por causa de pecado. Pecado é pior do que fome. Pecado é pior do que falta de dinheiro. Pecado é pior do que qualquer doença. Pecado é pior do que o diabo, porque o diabo não pode nos afastar da presença de Deus, mas o pecado pode. O pecado é terrível. O pecado tira dos lábios de uma pessoa a alegria do louvor. O pecado tira do coração de um ser humano a alegria da oração. O pecado afasta as pessoas de Deus. E o pecado sempre, o que é justo em direção a ele, é punição, é juízo. E o texto diz, por causa da transgressão, Deus precisou vir sobre Israel com juízo. Eu desejo que Deus fale ao seu coração por meio dessa palavra. Em nome de Jesus, medite sobre isso. E eu desafio você a ler a Bíblia, a palavra de Deus em casa. E acompanhe esse texto junto com nós, estude com nós o texto de Miqueias. Em nome de Jesus, amém.